Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu, não é mesmo? Eu estava um pouquinho sumidinha porque, como vocês, alguns de vocês sabem, eu ganhei neném já recentemente, faz um mês e alguns dias já. E eu parei um pouquinho pra descansar, né, pra cuidar da minha bebezinha. Eu não tenho tempo de gravar vídeos, mas eu voltei e, se Deus quiser, eu vou gravar vídeo todos os dias agora pra vocês, contando como é que tá sendo a minha vida de mãe e a nossa rotina. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título, eu vim falar do meu relato de parto. Pra quem não sabe, foi cesárea, né? E vocês me perguntavam muito se eu tinha medo, se eu tinha preferência de parto e todas essas coisas. Mas hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência em geral. Eu vou ver se eu consigo lembrar de tudo detalhado, né? Porque, como falei, já faz um mês. E eu vou contar pra vocês como é que aconteceu. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E não se esqueça de se inscrever. Não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Pra ajudar a gente a crescer e a me motivar a gravar mais vídeos pra vocês da minha rotina de mãe, da minha experiência de mãe de primeira viagem. Então, tudo começou, assim, algumas pessoas não sabem, mas no meio da minha gravidez, assim, mais ou menos no 7º mês, por aí, eu sentia muita dor na perna, na minha perna direita, como ela meio que travava, sabe? Se eu estivesse andando em algum canto, ela dava uma paradinha, ela meio que parava, eu não conseguia mexer minha perna. Aí, quando chegou já no nono mês, por aí de gestação, aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu já tava preocupada antes, só que eu não sabia, eu fiquei preocupada mais ainda no nono mês, porque eu achava que poderia ser alguma coisa da gravidez, algum problema na gravidez mesmo, não no meu corpo, sabe? Aí eu, falei pra minha mãe, falei pra minha sogra e tal. Aí elas me aconselharam, né, de eu ir pro doutor. De eu falar com o doutor, né? Aí eu falei com o doutor, né, do posto mesmo. Aí ele falou, não, não tem nada a ver, é normal e tal, e tal. Só que aí elas, né, não acreditaram, né? Achavam que não era normal, porque eu ficava sem andar mesmo. Se a minha perna travava, eu não andava mais. Eu ficava ali até essa dor, esse travamento passar. Aí elas me levaram pra maternidade, né? Pra verem, né, se tem alguma coisa. Aí eu fui pra maternidade. Nisso, eu já levei as coisas as coisas dela, né, de eu ficar lá e tudo, com as nossas malas. Porque nós achava que eu também não tinha passagem, né, pra ter filho normal. E eu tinha muitas contrações, só que não tinha dor. Aí as mulheres falando, né, que também as filhas dela não tiveram filho sem dor nenhuma, porque as contrações era só a barriga dura, né, como elas dizem e tal. Aí nisso eu fiquei assim, será que a minha também é do mesmo jeito? Aí nós fomos pra maternidade pra saber, né, porque eu tava com 9 meses e 10 dias já, quando o dia que eu fui pra maternidade. Aí com medo, né, de passar do tempo e tal, aí nós foi. Aí lá no primeiro dia que nós fomos pra maternidade, o doutor, né, o doutor lá que tem um menino, que eu esqueci a profissão dele. O doutor lá, ele fez exame de toque e disse que o meu colo do útero, né, tava totalmente fechado ainda. Totalmente, parecendo que eu tava grávida e tal. E nisso, né, beleza, né? Aí, só que aí ele me falou, né, uma coisa que me preocupava, né? Assim, da minha perna, né, ele falou que a minha perna não tinha nada a ver com a minha gravidez e tudo e lá. Aí nisso, depois, né, depois que ele fez o exame de toque, ele falou que uma coisa que me preocupou, né, que ele falou que se fosse por ele, o doutor não queria esperar as 42 semanas, né? Eu tava com 40 já, ou era 41. Ou era 40 ou era 41 já. Aí o doutor disse que não queria esperar até as 42, que é o máximo, né? Da pessoa ganhar menino, senão eles fazem uma cesárea. Aí ele falou que por ele não esperava, que queria, se fosse por ele, se eu tivesse um encaminhamento, ele já tinha tirado a minha bebê na cesárea naquele dia.
Aí me preocupou, né? Porque eu imaginei assim, talvez ele viu alguma coisa errada e tal. Aí, nisso eu fui pra casa, né? E com 2 dias depois, aí eu falei, né, pra minha mãe e tudo. Aí, com 2 dias depois, eu fui pra outra médica, né? Pra uma ginecologista, né? Pra ela ver se tem algum problema. Pra ela, a experiência dela, né? Eu não sei nem explicar direito o que eu tô falando, mas vamos ver se vocês entendem. Aí eu fui, com 2 dias depois, eu fui pra ginecologista. E lá ela falou de novo que o meu colo do útero tava super fechado. E que possivelmente, né, poderia ser que a minha filha nascesse cesárea. Aí, né, eu falando que já tava com muitos dias, né, depois de 9 meses. Sendo que isso é normal, né, até 42 semanas o neném pode nascer. Só que aí, né, ela falou que se até o dia 9 de julho, de junho, não, dia 9 de julho, se até o dia 9 de julho a minha bebê não nascesse, eu fosse pra lá de novo pra mesma médica e desse, e que ela ia me dar um encaminhamento pra eu ir pra maternidade e fazer uma cesárea. Por causa que o meu colo do útero tá super fechado e tudo, né? Eu meio que não tinha passagem ainda, né? Pra ter neném. Aí, beleza, né? Aí no dia 4 de julho, umas 11 horas da noite, 11 horas da noite, aí eu tava muito desinquieta, sabe? Eu não conseguia dormir a noite todinha e tal. Aí, só que não, a minha bolsa rompeu, né? Aí, lá uma molhadeira na cama, eu senti na hora que estourou, sabe? Por isso que eu achava mesmo que era bolsa, que eu senti na hora que estourou. Aí derramou um monte de líquido e tal. Aí eu falei pro Mo, mas falei, Mo, acho que a minha bolsa rompeu. Aí o Mo foi chamar a mãe, né, que tava aqui em casa pra ir comigo pra maternidade. Aí ele foi chamar a mãe, aí nisso eu fui lá, me arrumei, tomei banho, eu molhei o cabelo ainda, 11 horas da noite, porque só com meu cabelo cacheado, não ia ficar com aqueles cabelos arrepiados pro doutor, né? Aí eu tomei banho, molhei o cabelo, arrumei tudo, botei até um brinco, que eu sabia que não podia, mas eu queria ir, né? De lá eu tirei. Aí eu me arrumei tudo, aí botei algumas coisas na bolsa de novo. Assim, a bolsa já tava arrumada, né? Mas eu botei algumas coisinhas a mais pra garantir. Aí meu marido me levou, né? Pra maternidade. Eu sem dor nenhuma, né? A bolsa rompeu sem dor nenhuma. Aí eu fui pra maternidade. E lá, quando chegamos lá, né? A recepcionista lá me botou na cadeira de... Eu fiz lá as coisas. Aí ele me botou na cadeira de rodas e me levou lá pra dentro, né? Pra maternidade. Pra dentro da maternidade lá. Aí lá eu fui pra sala de pré-parto, né? E fiquei lá deitada. A moça me deu a enfermeira me deu um lençol, que eu esqueci o nome também. Ela me deu lá um lençol pra me botar entre as pernas. Aí eu coloquei, né, pra ela ver a cor do líquido que tava saindo e tal. Ela perguntou se era pouco líquido que tava saindo ou se era muito líquido de fazer poça no chão. E era líquido de fazer poça no chão, por isso que era muito líquido. A bolsa realmente tinha rompido naquele dia. Aí eu fiquei lá esperando, até que aí depois veio a enfermeira de novo pra ver o coraçãozinho da bebê, né, e tudo. Aí ela vendo o coraçãozinho, aí começou as minhas contrações com dor. Antes eu sentia contração sem dor, nenhuma. A minha barriga ficava dura e pronto, era só isso a contração que eu sentia. Aí nesse dia, na hora que ela... Aí já na maternidade que eu vi sentir as primeiras contrações com dor. Aí a enfermeira veio, colocou lá aquele negócio pra ouvir o coraçãozinho dela. E o coraçãozinho dela tava normal ainda, né? Tudo beleza. Aí depois veio o doutor, né? A médica lá que faz o parto, que eu esqueci o nome dela. Veio a médica lá que faz o parto, né, primeiro. Aí fez o exame de toque. Aí falou, ó, seu colo ainda tá fechado totalmente. Aí, né, eu fiquei lá esperando e ela foi embora. Aí depois veio o outro doutor, que foi o que fez o meu parto. Aí ele veio, fez o toque de novo e disse que eu tinha 1 centímetro só de dilatação. Aí isso já era meia-noite,
mais de meia-noite já era quase 1 hora já. Aí ele falou assim, ó, se daqui para 7 da manhã sua bebê não nascer, a gente vai encaminhar você pra cesárea. Aí nisso eu fiquei lá esperando. A doutora vinha, a enfermeira vinha e fazia a enfermeira vinha pra escutar o coraçãozinho dela e tudo. Aí depois a enfermeira me deu uma roupa, né, a roupa a bata, né, do hospital e tudo. E mandou me vestir, tomar um banho, né, e me vestir. Aí eu fui lá no banheiro, tomei banho e tudo. E isso escorria muito líquido, muito líquido. Aí eu tomei um banho e vesti a roupa que eles me deram e tudo, e voltei pra cama, né? Aí botaram me deram um lençol de novo, né, pra me botar entre as pernas, porque tava saindo muito líquido. E eu fiquei esperando até 7 da manhã, e nisso eu ficava sentindo muitas contrações de dor, com dor já, mas não doía assim, sabe, pra eu chorar de dor. Era uma contração suportável ainda. Aí, quando foi 7 da manhã, né, o doutor veio me buscar. A enfermeira veio, né, na sala e me deu... Aí, já 7 da manhã, a enfermeira foram trocar de turno, né? Já tava todo mundo trocando de turno e tal. Depois que trocaram de turno, as novas enfermeiras vieram e disseram, ó, vou internar você, né? Aí já era pra encaminhar eu pra cesárea. Aí elas vieram, me deram primeiro uma injeção que era pra aliviar as dores, né, que eu tava sentindo contração. Aí depois elas botaram um soro em mim. Aí colocaram o soro, botaram um negocinho nos meus pés, me deram uma touca, mandou eu tirar o brinco, o colar e tudo que eu tava usando. E eu fui lá pra sala de cirurgia, pra fazer a cesárea já. E nisso eu tava sozinha. Não tinha nenhum acompanhante comigo no hospital. Por causa que a minha mãe, ela tinha ido comigo, ela foi comigo, me ajudou lá a fazer os papéis e tudo. Só que ela foi embora, por causa que ainda iam ver se iam me internar naquele dia pra ela poder entrar. Aí eu fiquei lá sozinha, né? Aí a enfermeira perguntou, você tem acompanhante? Não, eu falei, tenho, mas só que não deixaram ela entrar e ela não chegou ainda. Aí eu liguei pra ela, né? Ela ficava ligando pra mim direto pra saber o que é que eu ia fazer, o que é que eu não ia. E nisso, a última ligação que ela me ligou, eu falei, ó, vem pra cá que eu tô indo pra cesárea. Eu já tava indo pra cesárea quando ela me ligou pra saber se podia entrar na sala já. Aí a moto passou aqui. Aí me levaram pra cesárea e tudo. E eu tava muito tranquila, assim, sabe? Eu não tava nervosa, tipo, ai meu Deus, eu vou entrar numa cirurgia agora, não. Eu tava super tranquila e eu achava que e seria pior. Aí me levaram pra cesárea lá, aí lá me deixaram, eu não deitei na cama, né? Me botaram sentada já e aplicaram a injeção. Aí o doutor, o anestesista, né, era super legal, ficar conversando comigo e tal. Aí ele falou, ó, eu vou fazer isso, fazer aquilo lá. Aí primeiro ele passou um negócio gelado nas minhas costas. Eu me assustei, né, porque eu não esperava que seria gelado. Aí ele deu a injeção, a anestesia lá e tudo. Aí beleza, só que não ficou ninguém segurando eu não, porque falava que tinha que ficar segurando a pessoa, né, pra pessoa não se mexer por causa da injeção que ia dar um sustinho, né. Aí a enfermeira falou assim, ó, fica assim desse jeito aqui e tal, e me deixou lá, eu pensei que ela ia ficar me segurando pra não correr o risco de eu me mexer, né. Aí beleza, ela saiu, aí o anestesista deu a anestesia e me deitaram. Aí nisso ele colocou aqui no meu braço esquerdo um negócio que media a pressão, né, automática, que ficava, secava e enchia, que passava lá no motorzinho atrás de mim. E do outro lado era o soro. Aí eles amarraram os dois braços meus, um do lado do outro amarrou. E levantaram, né, a bata até aqui em cima, nos peitos, assim, deixou até aqui, cobrindo só meus peitos. E aí... E nisso eles não ficavam conversando comigo, tipo, ah, você vai sentir isso, ah, você vai sentir aquilo. Não, pra mim foi tudo super uma surpresa, eles não ficavam conversando comigo sobre isso, né?
Só o anestesista que ficava perguntando se eu tava bem e essas coisas. Aí, depois disso, voltando aqui que a Malha acordou. Aí depois disso, o doutor, ele não falava pra mim, né, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, nem nada. Aí eu senti as moças passando, as enfermeiras, né, passando um negócio no meu corpo, né, tipo um rolinho assim. Aí, ainda, a anestesia tava pegando ainda, né, e ainda tava sentindo. Aí eles ficaram passando um rolinho no meu corpo e tal. E o anestesista ficava perguntando se eu tava calma, né, se eu tava sentindo alguma coisa, se eu tava bem, né, e tudo. Aí, depois... Aí depois, né, em geral foi bem rápido. Ai, meu pé tá dormente. Aí depois, né, eles começaram a fazer a cirurgia e tal. E eu sentia uma pressão muito forte aqui, sabe, aqui embaixo do peito, sabe? Aí eu sentia uma pressão muito forte. Aí foi bem rápido, assim, sabe? Eu sei, pode ter demorado, mas eu tava em outro mundo, assim, sabe? Eu não tava preocupada, eu tava pensando em ver minha bebezinha. Aí eu senti uma pressão bem forte, assim, embaixo do peito e tal. Que era só, eu sentia do peito pra cima, né? Acho que o doutor foi forçando pra descer pra baixo, eu não sei. Porque eles não ficavam me explicando nada, né? Só fazia o trabalho deles. Aí... Aí depois eu escutei um chorinho bem rapidinho, sabe? Ela só avisou que tinha nascido. E saíram. Levaram ela. Eu não vi minha bebezinha quando ela nasceu. Eles levaram ela. Aí o doutor falou, o anestesista falou, sua neném já nasceu. Aí, só que eles não me mostraram, né? Aí eu fiquei preocupada, porque, né? Eles sempre, eu via, né, que os médicos sempre mostravam o bebê primeiro pra mãe e tudo. Aí eles levaram ela. Aí eles me limparam lá, fizeram o costuraram e tudo, que a minha cirurgia foi costurada. Aí depois eles me botaram numa maca, colocaram sonda, né, porque foi cesárea e tudo. Aí eles me colocaram na maca e me levaram. Ia me levar pra sala pra sala que fica, na sala pós-parto, né, depois. Aí elas me tiraram da sala de cirurgia e me botaram lá no corredor. No corredor, eu fiquei esperando uns 10 minutos por aí pra esperar pra me levarem pra sala do pós-parto. Aí, do corredor eu vi a minha mãe, que a minha mãe tinha acabado de chegar, levando umas coisas, dando umas coisas pra enfermeira, né? Dando sabonete, dando fralda. Aí eu fiquei pensando assim, por que tá dando fralda e negócio pra enfermeira, né? Porque eu não sabia, né, o que tava acontecendo. Aí me levaram, a minha mãe veio comigo, minha mãe veio pra onde eu tava, né, no corredor. E depois elas me levaram pra sala de pós-parto. Aí elas me colocaram lá na cama e tudo, né? Aí depois a minha mãe falou, ó, sua bebê não tá aqui, porque ela nasceu com um problema na respiração e teve que ir pra UTI. Aí já fiquei preocupada, né, porque eu não sabia o que tava acontecendo e tudo. Aí depois a enfermeira conversou comigo direito. Me deixou lá, né, colocou um soro, né, de novo, com medicações e tal. Aí a enfermeira veio, conversou comigo, né, me explicou porque ela tinha ido pra UTI. Só que eu não vou saber explicar aqui pra vocês não. Mas ela me explicou, né, que ela tinha nascido com um negócio de respiração, problema na respiração, e tinha que usar aparelho pra respirar, pra conseguir respirar sozinha, que ela tava com dificuldade de respirar sozinha. Aí, nisso, né, passou o dia todinho e tal. A enfermeira vinha a todo momento, né, me botar mais soro, mais remédio e tudo. Aí eu ganhei a Mayla, já era 8h40 da manhã. Aí eu já tarde, já umas 5 horas, por aí a anestesia tava saindo. Eu tava agoniada, porque dava um calor, uma agonia tão grande quando a anestesia tá saindo. Aí as enfermeiras disseram que 8 horas da noite era a hora que a gente podia comer, né? Porque a gente não tava comendo, nem podia beber água. Eu tava com a sede, menino. Aí 8 horas da noite era a hora que a gente podia comer, tomar banho e tomar água já, normal, né? Aí 8 horas da noite a enfermeira veio, deu banho na gente
E pra tirar aquele negocinho, o curativo dos pontos, menino, doeu, viu? A pior coisa foi pra tirar o curativo dos pontos. A enfermeira foi lá e tirou. Aí, né, a mãe me ajudou a tomar banho e tudo. Aí depois que eu tomei banho, a enfermeira falou, ó, depois que primeiro ela mandou a gente comer, né? Por causa que a gente tinha que comer primeiro para depois tomar banho, porque senão a gente caía, segundo ela, né? Porque a gente tava muito fraca. A gente comeu primeiro, depois tomou banho. Aí a enfermeira falou, ó, depois que você tomar banho, você pode ir lá ver sua bebê. Aí eu fui, depois que eu tomei banho, eu fui lá com a minha mãe, né, pra UTI pra ver ela. Só que a gente não sabia onde é que era, né, eu nunca tinha ido pra aquele hospital. Aí era bem longe a UTI do quarto. E pra quem tava recém-operado, menino, doía a minha cirurgia, viu? Aí eu fui lá na UTI. Aí foi quando eu conheci ela, quando eu vi ela a primeira vez, né? Como eu falei, eu não tinha visto ela quando ela nasceu. Aí, lá ela tava usando uns aparelhos, né, assim no nariz, no pé e na mão e tudo, por causa que ela não respirava sozinha. Aí, eu fiquei lá um tempão com ela e tudo, só que eu não podia pegar, nem dar de mamar ainda. Aí ela comia ainda pela sonda, que ela tava comendo por sonda. E não era leite do meu peito, era um leite que elas faziam lá. Aí depois eu fui embora, né, pro quarto de novo, que era um caminho longo. Chegava lá no quarto já morrendo, subi na cama bem autona. Aí eu chegava cansada já, sabe? Aí logo dormia, né? Aí eu ia lá no quarto de Malha todo dia, né, toda hora, né? Aí eu só fui poder pegar ela eu passei 4 dias no hospital, fui pegar ela já no terceiro dia de noite. Mas antes disso, né, no segundo dia, né, no pós-parto, eu já podia pegar ela no braço. Só que ela ainda tinha que voltar para o respirador. Aí eu pegava ela no braço um pouquinho, tentava dar de mamar, pra ela já comer leite do meu peito, né, porque ela tava comendo outro tipo de leite. Aí eu dava de mamar ela e depois eu botava de volta na incubadora. Aí ia nisso até ela vir pro quarto. Aí a pediatra falou, ó, de noite eu vou levar ela pro quarto pra ficar com você. Aí de noite elas levaram ela lá pro quarto, pediram, né, uma roupinha pra botarem nela. Elas que vestiram ela a primeira vez. Aí botaram uma roupinha nela e levaram ela lá pro quarto ficar comigo. E nisso eu ficava muito preocupada, né? Porque era a primeira noite que ela tava dormindo sem aparelho, né? Aí eu não conseguia dormir, né? Por causa que eu tinha medo, né? De faltar o ar pra ela, né? Ela ficar sem respirar e tal. E foi assim, aí eu já tava de alta. Ela ainda não tava. Ainda faltava fazer uns testes lá, né? Teste de coraçãozinho, essas coisinhas, sabe? Aí faltava fazer uns testes ainda. Aí eu ganhei alta na terça-feira de manhã. E ela só ganhou alta na quarta-feira de manhã. Que já era no outro dia. Aí na quarta-feira de manhã, levaram ela pra fazer o teste do olhinho e do coraçãozinho. Levaram ela pra fazer o teste do coraçãozinho. Aí depois a gente ligou pro meu marido e ele foi buscar a gente. Isso a gente já foi embora, já era meio-dia, por causa que o teste demorou, né? Aí a gente foi pra casa, já era meio-dia. E eu não aguentava, já tava andando meio tonta, sabe? Eu não aguentava andar sem me escorar quando eu estava saindo do hospital, por causa que do meu quarto, o quarto do pós-parto, passar lá do UTI era muito longe. E pra quem tava recém-operado, menino, era uma caminhada grande. Aí eu ia assim mesmo, né? Porque a saúde dela era mais importante pra eu, né? Aí quando eu fui pra casa, já tava tonta, sem força pra nada.
E eu não queria, né, falar pra enfermeira, né, que eu tava tonta, porque eu fiquei com medo de ficar lá de novo, né? Eu tava doida pra vir pra casa e eu não queria falar pra enfermeira, né, que eu tava passando mal. Aí eles foram buscar a gente e a gente veio pra casa. Aí, por causa disso, né, Mayra tinha ficado com problema de respiração por causa que ela tinha demorado muito tempo na minha barriga. Depois que a bolsa estourou, porque a bolsa tinha estourado mesmo no dia que eu fui pra casa. Só que eles achavam que era só um corrimento, né? Só que tinha sido realmente a bolsa que tinha estourado. Aí, como a Malha passou muito tempo sem muito líquido na minha barriga, né? Um pouco líquido na barriga, ela tinha nascido com problema de respirar. Mas, então foi isso, né? Eu enrolei um pouquinho pra falar pra vocês. Mas esse foi a minha experiência, né? Em geral, não achei ruim, né, o parto cesáreo, porque eu não senti dor, eu não senti incômodo e a minha recuperação foi super de boa. Hoje eu já tô com 1 mês e 15 dias de pós-parto e eu acho super tranquilo, tô super bem, nem parece que eu tive cesárea, que eu fiz cesárea nem nada. Pra geral falar, né, que o parto cesáreo era o pior parto do mundo, que era melhor 1000 vezes o normal, eu não sei. Mas o cesáreo pra mim foi super bom. E se eu tivesse outro filho, eu teria no cesáreo de novo. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu enrolei um pouquinho na hora de falar. Mas curtam o vídeo. E fiquem ligados porque vai ter vídeo todo dia contando a minha experiência e como tá sendo, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar a Mayra pra vocês conhecerem, que a Mayra já tá com 1 mês. E já era pra vocês terem conhecido ela. Mas é isso, eu vou mostrar ela aqui no finalzinho do vídeo. Mas tchauzinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já